E hoje eu estou aqui com uma missão de falar sobre uma mensagem para nós, a igreja, amém? Para nós. Eu estou sendo ministrada há mais tempo, mas é tremendo, amém? O título dessa mensagem é O Plano Perfeito. O plano perfeito. E o versículo base está em Efésios 1:5. Ele vai estar numa outra versão, mas vai servir. Diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Amém? Tem uma versão que é a versão da NBV, Nova Bíblia Viva, né? Não sei se vocês conhecem. Hoje ela não está disponível na nossa mídia, mas eu trouxe ela aqui. Eu trouxe ela porque ela começa assim: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Então, o fato nessa versão de começar com seu plano imutável, ele apenas é uma palavra talvez mais explícita daquilo que estava também na outra versão, né? O bom propósito da sua vontade. Porque plano é isso, né? Não existe um plano que não tenha um propósito. Amém? Para poder entender melhor esse plano que Deus, né? A forma como Ele pediu para eu falar aqui hoje à noite, eu primeiro preciso que todos nós saibamos com clareza, ou seja, sem dúvida alguma, como é o essencial que é para nós, primeiro, entender que Deus é o único que pode nos dar vida, a vida que nos faz completos. Porque Ele nos criou assim. Então, primeiro, não pode haver nenhuma dúvida na minha mente, na nossa mente, no nosso coração, de que Deus, Ele é o único que pode nos dar a vida que nos completa. E isso no nível que você tiver hoje, o histórico de vida que você tiver. Não sei, né, há quanto tempo você conhece Jesus, se está vindo pela primeira vez ao encontro dEle. Eu sei que Ele nos criou assim. Somente a vida dEle pode nos completar. Quando Deus criou o homem e a mulher, os criou à sua imagem e semelhança. Né? Antigamente, até na escola, a gente aprendia isso. Hoje é mais difícil, né? Mas a maioria de nós já ouviu. Gênesis 1:26 diz assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Para aí. E ele será semelhante a nós. Aí depois, no 27, pode pular para o 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Amém? Alguém duvida disso? É duvidar da palavra de Deus, certo? O interessante é que primeiro ele disse: façamos o ser humano, e ele utiliza então um verbo no plural, ok? Façamos. Quando Deus diz façamos, é porque nesse momento ele está se colocando na sua forma trina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então ele fala: façamos. Ok? Então, quando ele fala a nossa imagem, não é uma casualidade, não é uma coincidência que nós também somos trinos. Espírito, alma e corpo. Ok? Quem é o corpo? Deus Pai. Quem é a alma? Deus Filho, Jesus Cristo, é o corpo, cabeça. Quem é a alma? Deus Pai. Ele que manifesta a sua vontade, seus desejos para nós. E quem é o Espírito? Deus Espírito Santo. Amém?
1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim. 1 Tessalonicenses 5:23. Aí. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é apenas a palavra de Deus confirmando que quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez também numa forma trina, espírito, alma e corpo, porque esta é a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Glória a Deus. O interessante é que até aqui nós entendemos, né? Ficamos sem dúvidas, que só Ele tem a vida que nos completa, porque Ele nos criou assim, mas Ele nos criou assim, com um espírito, uma alma e um corpo. Só que nós ainda estamos assim? A humanidade ainda está assim? Infelizmente, não. Houve uma quebra. Houve uma ruptura. E a maioria também deve lembrar que isso aconteceu lá no Éden, né? Mas antes de chegar lá, talvez você pense assim: eu já sabia. Mas Deus me fez entender algo, que se Ele me ensina que com as mãos eu posso cortar o pão, eu posso cortar o pão com uma faca, mas eu pego e na hora de cortar o pão eu tento fazer isso com os meus pés, então na verdade eu não aprendi nada. Se eu não estou considerando que eu sou um ser trino para viver, eu não aprendi nada e eu não sabia de nada. Embora eu acredito que eu sabia que eu sou um ser trino, espírito, alma e corpo. Como então nós temos que nos sujeitar, né? Aqui falando agora na terra, né? Na nossa cultura, na nossa cidade, no nosso país, nos sujeitar a sermos ensinados, a sermos acompanhados, ajudados por pessoas que também não sabem isso, que também não entendem que nós somos um ser trino, que tem espírito, alma e corpo. Fica difícil, né? Alguém poder nos ensinar qualquer coisa. O que prova que aprendemos algo é se o estamos praticando corretamente. A questão aqui, inicial, que Deus colocou no meu coração, é que nós precisamos entender que não há outra opção de vida para nós. Ele nos criou assim. Amém? Mas há pessoas resistindo a isso. Há muitas pessoas resistindo a isso. Nós, talvez, estamos resistindo a isso. Inconscientemente, conscientemente. Conscientemente, uns falam assim: essa é a única opção para ter a vida de Deus, mas eu posso ter a minha vida. Essa é a única opção para entrar no plano de Deus, mas eu tenho o meu plano. E está indo bem, né? Uma dor aqui, outra ali, um desgosto aqui, outro ali, mas eu vejo o povo de Deus ali também sofre, não é só eu que não estou com ele, né? Ou inconscientemente, né? Quando, mesmo sabendo, não o praticamos. E é aqui que Deus me mostrou a segunda maior mentira que o diabo contou para a humanidade e fala até hoje. Porque a primeira foi lá no Éden, né? Aquela mentira, né? Que acabou com a nossa natureza perfeita, aonde, né, ele falou, onde Adão acreditou que não morreria. Por quê? Porque ele viu a Eva viva depois de comer o fruto. Então, Adão viu Eva viva, ele diz: eu não vou morrer. Ele acreditou. Porque a mentira de Deus, ela sempre tem... Eu coloquei aqui, que eu não sou nem advogada, e desculpa aí os entendidos da lei.
Mas o diabo usou o que aqui na terra se chama um argumento plausível. Ou seja, um argumento que tem lógica, coerência, que é aceitável, que é razoável, mesmo que não seja verdade. Foi isso que Adão viu. Tinha lógica, porque a Eva estava de pé. Era coerente, não era? Era aceitável, era razoável, mas não era verdade. E a consequência disso é que ele não só morreu, mas condenou toda a humanidade. E aí ele, juntamente com toda a humanidade, deixou de ser um homem trino para ser apenas um ser vivente, uma alma vivente, uma alma que habita dentro de um corpo. Porque a morte, embora foi completa, porque para Deus não existe meia morte, mas ela começou no espírito. Mas aqueles que não atendem um chamado do Senhor, ela se completa. Ela chega na alma e depois ela chega no corpo. Mas naquele momento ela tinha iniciado. O espírito não havia mais, né? O homem se tornou uma alma vivente. 1 Coríntios 15, 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O importante aqui é a primeira parte. Tem versões que falam, né, ser vivente, alma vivente. Ali ele fala que o primeiro Adão se tornou ser vivo. E quando ele fala o primeiro Adão, Adão é juntamente com ele toda a humanidade. Então a segunda mentira que o diabo disse, e diz até hoje ao homem, é que ele pode fazer a sua vontade e não a de Deus, por causa do livre-arbítrio. Todo mundo acredita, e eu quero que alguém me prove se é mentira, que nós podemos fazer a nossa vontade e não a de Deus, porque temos o livre-arbítrio. E o homem acredita, porque o argumento é plausível. Você consegue escolher onde ir e onde não ir. Você consegue fazer o que quer e não fazer também. Você consegue escolher o que pensar, o que não pensar, e etc. Então, é lógico, é coerente, é aceitável, é praticável, e você acostuma a fazer isso. Mas não é verdade. O ser humano faz as escolhas que ele acredita que pode fazer. Mas sabe o que o diabo não conta? É que isso não é possível. Porque a pessoa que você acha que escolhe para onde ir, para onde não ir, o que fazer, o que não fazer, é a natureza, é a construção que ele fez. É a construção dele. É a natureza que ele implantou, é a natureza corrompida e condenada pelo pecado de Adão. O que isso quer dizer? Quem acha, né, que pode escolher o que fazer, aonde ir, o que pensar, é o famoso, popularmente conhecido como homem carnal. Como só tem alma e corpo, todas as suas escolhas são para satisfazer seu corpo e sua alma. Ok? O que lhe faz bem, o que lhe faz feliz. Tem uns que fazem isso fazendo um mal descarado, né? São pessoas realmente terríveis. Mas ali também estão os bonzinhos, sabe? Os caridosos, os altruístas. Porque a maior fortaleza na natureza corrompida se chama independência de Deus. Ele separou o homem de Deus. Então, seja por algo feio, seja por algo bonitinho, bonzinho, fofinho, ainda é a natureza separada, independente de Deus, achando que faz alguma escolha. Só que, na palavra de Deus, o livre-arbítrio não é
para escolher entre nossa vontade e a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. E ela se cumpre mesmo que a gente não queira. Mesmo que você não escolha ela. Deuteronômios 30:19 é um dos muitos versículos que há na palavra de Deus nos mostrando como nós temos livre-arbítrio, né? Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Ele não está colocando aí a vontade dele e a nossa. É vontade de Deus que você escolha. O livre-arbítrio é para escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. A vontade de Deus é que nós façamos a escolha e que vivamos o que escolhemos. Por isso, independente da nossa escolha, a vontade de Deus continua se cumprindo. Só que você está vivendo a maldição ou a bênção, a vida ou a morte. Você consegue entender o que eu estou falando? Espírito Santo, age em nós, em nome de Jesus. Mas a vontade de Deus ainda está se cumprindo. Mas o diabo fica dizendo até hoje para nós, até para nós que acreditamos nisso aqui. De vez em quando vem aqueles pensamentos, né? Que eu posso fazer a minha vontade. Tanto que você se arrepende, né? Pai, me perdoa porque eu fiz a minha vontade e não a sua. E tudo bem, a gente tem que ter um coração quebrantado, um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Só que são pequenas coisas que vão criando uma confusão na mente e lá na frente a cilada está armada, até para os filhos de Deus. Deus criou... Antes disso. Então, nós só temos o controle sobre nossas escolhas. Nós não podemos mudar a vontade de Deus. Mas ter esse controle é a prova de que nós estamos na morte e não na vida. Não é uma boa notícia, sabe? Achar que eu posso fazer o que eu quero. Achar que eu posso pensar o que eu quero, ir para onde eu quero. Não é uma boa notícia, é uma péssima notícia, né? Aliás, meu marido sempre, me lembro que ele sempre falava assim, amor, o que eu mais queria era que Deus tirasse livre-arbítrio de mim. Falei, quem dera, né? Seria ótimo. Mas, né? Deus não quer que nós sejamos marionetes. Ele nos quer inteiros por amor, né? Graças a Deus por isso. Então, Deus criou o homem do único jeito que lhe cabe a vida plena que lhe completa. Tá? Tudo isso que eu falei é para a gente ter isso claro. Foi Deus que criou. Do único jeito possível. Se você... Que jeito é esse? Com a natureza trina, que é a imagem e semelhança dele. Se o homem não for trino, não pode ter a vida que é plena e eterna. Por isso, quem não é trino não tem paz, mesmo que não lhe falte nada. E não é feliz, mesmo que faça tudo que ama. Por isso, porque Deus nos ama imensuravelmente. Não é para nos punir, não é para nos castigar, não é para dizer assim para o diabo, toma na cara. Não. É porque Ele nos ama imensuravelmente. É que Ele estabeleceu um plano de salvação. Através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para que nós possamos ser novamente trinos e plenos. Mas a escolha é nossa. Não mudou o livre-arbítrio, né? O importante hoje, né? O que mais Deus ministrou ao meu coração é entender que não é uma escolha que se faz pela metade. Apesar de parecer que é só uma escolha, é como se ela fosse uma escolha que compreende muitas outras.
E ela tem que ser completa, então. Como assim? É porque a salvação, ela compreende 3 partes. Sabe? A salvação não é só confessar Jesus. Mas quando a palavra de Deus diz que basta confessar Jesus, é porque ela já está incluindo, compreendendo todas as partes. Mas há um versículo que desmembra e fica mais claro para nós. Tito 3,5. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados. Primeira coisa, remissão de pecados. Para nos fazer nascer de novo. Novo nascimento. E nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Vida no Espírito. A salvação, que ora Deus fala, confessar Jesus, crer no coração, quando ela é como aqui nesse versículo, quando ela é, como diria, né, assim, exposta melhor, aprofundada, faz um raio-x, é isso que aparece. Remissão de pecados, novo nascimento e vida no Espírito. Então a escolha, que parece ser uma, ela ainda é uma, porque ou a gente escolhe tudo ou nada, né? Não dá para escolher um e outro não. Não dá, né? A salvação é uma só, o plano é um só. Mas é uma escolha que ela se estende ao longo da nossa vida, até Jesus voltar. Então, as 3 partes são essas. E como é que eu aplico essa escolha, né? Porque aí eu tenho que imaginar agora uma aplicação, porque não é uma única coisa, não é só um falar, não é só um sentir. Então, remissão de pecados, arrependimento. Profundo e genuíno. Isso é uma ação. Novo nascimento. Inclusive, João 3,3, ele fala, né? Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas aplicamos o novo nascimento com a decisão de morrer juntamente com Cristo. É outra aplicação dessa escolha. Não basta eu creio, eu declarei, eu senti, mas eu preciso agora morrer juntamente com Cristo. Sem a morte do velho não há o novo nascimento. E decidir viver guiados pelo Espírito Santo. É a terceira aplicação. São 3. Aí você diz, já sabia. Eu decidi que eu nunca mais vou dizer isso. Porque depois que Deus disse para mim o exemplo do pão, eu criei vergonha na cara. Eu não digo nunca mais, eu já sabia. Porque a questão é se estamos aplicando corretamente. Filipenses 2,12 diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Isso aqui é Paulo falando. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Mas salvação não é pela fé? Sim, mas a fé sem obras também não é morta? Irmão, crer em Deus dá trabalho, você sabia? Mas não porque Deus quis assim. Porque há uma natureza corrompida, condenada, militando contra os planos de Deus. Então, nós precisamos trabalhar com afinco a nossa salvação. Mas na prática, pela fé nós somos salvos, porque nossa salvação começa com nossa fé em Cristo Jesus. Porque cremos nele e confessamos ele como nosso Senhor e Salvador. Depois disso, precisamos aplicar esta fé em atitudes e ações que tragam a mudança, que é fruto do arrependimento, que nos faça resistir à velha natureza, para que cresça nova
e avançar, então, assim, na direção que o Espírito Santo nos dá, que é a vida no Espírito. Sem isto, nossa fé é uma fé sem obras, ou seja, é morta. Isto não é uma conquista, porque é impossível ao homem construir o novo homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é graça. O novo nascimento é graça de Deus. Mas somente do homem depende que o velho morra. Esse esforço é nosso. Sabe, mas Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu para que eu não morra. Jesus morreu a morte de cruz e a morte eterna. Mas a do velho homem cabe a nós. Jesus não morreu por nós a morte do velho homem. E por isso, na sua palavra, ele nos diz que nós temos que morrer juntamente com Cristo, para juntamente com ele ressuscitar. Então, se nós temos investido nossa vida cristã em como crer mais, em como declarar mais, e fazer esse novo homem crescer, porque ele cresce, nós já sabemos, né? No conhecimento, na sabedoria, no poder que vem, que emana da palavra de Deus. Mas o velho homem está ali, vivinho, fortinho, respirando, passeando, se mexendo entre nós. Não adianta. E aí Deus me deu uma ilustração. Sabe, porque eu aprendo muito por ilustração, né? E aí Deus sabe disso, então ele é um paizinho, né, de detalhes. E é mais ou menos assim. Você se converteu, glória a Deus por isso. E agora, novamente, eu sou um ser trino. Eu tenho espírito, alma e corpo. Glória a Deus, né? Só que o novo precisa ser construído. E o novo de Deus é trino também. Ok? Mas o espírito está cheirando a leite do peito, né? Está recém-nascido. Então é similar àquele terreno planinho, limpinho, sabe? Sólido na rocha, para você, fazer aquele projeto maravilhoso de construção. Esse é o espírito. Está cheirando a novo, acabou de nascer. Mas o corpo e a alma não é esse terreno bonitinho. O corpo e a alma está cheio de uma construção feita pelo diabo quando Adão pecou, que é essa natureza corrompida. Então é aquele terreno cheio de pepino, construções perigosas. E não tem um espacinho para construir o novo, porque Deus não põe vinho em odres novos, em odres velhos. Deus não, põe remendo novo em roupa velha. Deus precisa tudo novo. E quem que tem a missão de arrumar aquele terreno para nova construção? Você acha que declarando a palavra só assim vai acontecer? Quando a gente declara a palavra, a gente se enche do poder que a gente precisa para limpar aquele terreno. Mas eu vou precisar me posicionar, eu vou precisar resistir, eu vou precisar arrancar, renunciar. E cada um sabe a sua luta aí. O seu velho como é que está? Mas só assim vai vir um novo. Eu vou dar outra ilustração. Agora de um carro. E a ilustração do carro, ela me veio porque eu, sendo ministrada por tudo isso aqui, eu sabia que faltava algo, né? Sim, mas já somos trinos, glória a Deus, já é uma vitória. Olha, isso aqui até Jesus voltar, né? A gente sabe disso. Deus não cobra isso da noite para o dia. Mas é muita coisa, não é? Mas eu sentia que ainda faltava algo. E aí veio a outra ilustração, a de um carro. E o carro é o tempo de vida que nós temos aqui na Terra. Só que ele é o tempo de vida que está nos levando a um lugar. E aí o Espírito, você nasceu de novo, glória a Deus. E agora
o espírito é o bebezinho na cadeirinha do carro, no banco de trás. No volante está o corpo. E de copiloto está a alma. Só que o corpo corrompido, a alma corrompida. Porque na hora que você se converte, começa a procissão deles, né? Começa o renunciar, começa o morrer, começa esse trabalho. Mas na hora, está lá o velho, que você vai crucificar juntamente com Cristo. Aí você diz assim, nossa, mas o espírito ainda é um bebê lá atrás. Para onde vai esse carro? Criança tem autoridade sobre os adultos? Nenhuma, muito menos uma que não fala ainda. Quem que está do lado do Espírito? O Espírito Santo, aleluia! Ele está aí do lado dele. Porque quem faz o Espírito crescer, o Espírito com minúscula, o nosso Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Por que ele não está lá na frente? Né? Para evitar que aquele corpo corrompido, que aquela alma condenada leve nós para o lugar errado. Porque ele não fala nem com nossa alma, nem com nosso corpo. Ele fala com o nosso espírito. Então, enquanto nós ainda somos esse bebezinho, que vai crescer, que vai amadurecer, ele está em nós, porque juntamente com ele está em nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os corpos, dentre os mortos, e o fez se assentar nas regiões celestes. E ele que é o selo, a garantia de que nós temos a autoridade do nome de Jesus. Então, o bebezinho não tem autoridade, mas Jesus tem. E aí, então, com essa autoridade, o corpo e a alma têm que se render. Porque essa é a vontade de Deus. E se Ele disse, é assim que acontece. E só não acontece se você não crê. Aí entra a fé. Porque o que faz a palavra de Deus se cumprir é a nossa fé. E esse é o sobrenatural de Deus. E essa é a graça de Deus. Mas nós vamos nos esforçar um bocadinho, viu? Essa ilustração do carro é porque nessa vida que está nos levando a algum lugar, muitos de nós nos consideramos filhos. E eu me ponho nesse lugar, não sou melhor do que ninguém. Nós somos filhos, porque nascemos de novo. Mas muitas das vezes, aquele corpo que está dirigindo, aquela alma que está de copiloto, ainda não estão sujeitos à vontade de Deus. Ainda estão fazendo o que lhes satisfaz, ainda estão fazendo o que eles amam. Sabe aquilo que eu falei? Fazem o que querem, fazem o que amam. Então, não tem como estarem sujeitos à vontade de Deus. E aí você diz assim, por que ainda estão nesse carro? Porque o Espírito Santo está aí, não está? Porque enquanto há vida, se você confessou e se você entregou sua vida a Jesus, até que esse corpo, né, deixe a terra, Deus vai nos dar 1000 oportunidades de você render a sua alma e o seu corpo. Mas enquanto isso não acontece, você não pode acreditar que você é o ser trino, a imagem e semelhança de Deus. Se você acreditar nisso, é cilada e é o que o diabo quer. Sabe quando eu disse o diabo, a segunda maior mentira do diabo? Porque é plausível, porque tem lógica, porque é coerente. Então, você está na igreja. Você tem o Espírito Santo. Porque você declara a palavra, porque você entregou sua vida a Jesus, porque você sentiu no seu coração, você crê com o seu coração. Mas é coerente, é lógico. Olha, eu estou na igreja, mas eu ainda faço isso, ainda faço aquilo. E olha, eu orei e aquele homem foi curado. Porque o Espírito Santo está em você. Mas eu orei, aquele irmãozinho entregou a vida para Jesus. Mas aquela porta que era impossível abrir, ela se abriu.
Porque enquanto aquele carro está andando, enquanto a sua vida aqui na terra está acontecendo, você pode sujeitar. Deus dá 1000 oportunidades, porque Ele nos ama. Mas se você acredita que já é um ser trino, quando a gasolina do carro acabar, Deus diz assim: eu não te conheço. É cilada. Então, isso é muito perigoso, irmãos, sabe? Eu tenho que ter certeza que nós não temos que ser perfeitos hoje, até Jesus voltar. Mas eu tenho que ter certeza que eu estou nessa vida, todo dia resistindo, todo dia desconstruindo esse velho, que é esse corpo, que é essa alma, para que ela esteja sujeita ao Senhor. E você, então, chegará no dia que a gasolina do carro acaba, e Deus vai dizer: eis o meu filho em quem eu me comprazo. Aleluia! Nós precisamos viver isso hoje na nossa vida. A única coisa que veio no meu coração quando eu recebi essa mensagem, e dizia: agora, Deus, né? Porque o Senhor está me ministrando com isso. Ele falou no meu coração: eu quero rendição. Eu quero rendição. Porque rendição é aquela ação, postura que você toma, sabe, contra todo o orgulho de tudo aquilo que você acredita que na igreja você construiu. Que no corpo, não falo igreja, essas 4 paredes, é no corpo. Ou que você, fora da igreja, acredita que construiu. Rendição é você se colocar numa posição de eu posso estar todo errado. Eu posso ter feito tudo errado. E estou nem aí, porque eu não quero que a minha gasolina, quando acabe, Deus diga: eu não te conheço. O que eu não quero quando a minha gasolina acabar, para aqueles que não confessaram Jesus em vida, quando a minha gasolina acabar, eu perceber que aquele irmãozinho tinha razão, que a Bíblia estava certa, que não há outra vida. Eu estava morto e não sabia, e agora é pior, porque agora vai ser eterno. Na terra eu podia mudar a história. Agora acabou, né? A oportunidade, agora é para sempre. Rendição é o que Deus quer. É o que Deus me trouxe essa noite para falar a nós. Ele quer rendição. Sabe, você pode se achar certo, mas é tão bom a gente se render diante do Senhor e dizer assim: Pai, se eu fiz tudo errado, se eu estou fazendo tudo errado, o Senhor pode me mostrar. O Senhor pode me ajustar. Tem um louvor, gente, eu não acho esse louvor, tá? E olha que agora a gente tem um monte de recurso na internet, né? YouTube, Google, que a gente põe um pedacinho da letra e aparece. E eu não acho assim abençoado. E foi uma secretária, muitos anos atrás. Eu tenho 20 e poucos anos. Terça-feira eu faço 44, vocês vão orar por mim, hein? Pelo menos oração, irmão. Mas faz muitos anos, eu me converti com 19, então faz um bocadinho de tempo. E aí, essa secretária me deu um CD sem capa. Um CD de várias músicas misturadas. Então, como era pirata, não tinha nome, né, de cantores, nem de músicas. Rapaz, mas aquele CD veio assim na minha vida na hora certa. Né? Eu não tinha me convertido ainda, estava nesse processo. E tem uma música que diz assim, ó, talvez alguém aqui lembre, conheça, tomara, Deus, me ajuda. Mas diz assim, olha: sou como um vaso em suas mãos, quebra-me e faze-me como queres.
Alguém lembrou? Sou como um vaso em tuas mãos. Sou como um vaso em tuas mãos. Quebra-me e faz-me como queres. E eu nem me achava errada. Mas eu me colocar nessa condição foi libertador. E eu estou lembrando disso agora, tá? A mensagem não foi nem por causa disso. Mas eu sabia que até acabar essa mensagem eu ainda ia ser muito ministrada. A gente não precisa estar errado na nossa convicção, mas Deus quer rendição. Deus quer rendição. Quebra-me e faz-me como queres. Ah, mas qual é o pai que quer um filho quebrado, gente? Ah, o pai do filho pródigo quis. E é assim que é o reino de Deus. Ele esperou o filho estar lá comendo com os porcos. Qualquer um de nós não teria aguentado nem 2 dias, tinha ido para a polícia para declarar o desaparecimento do nosso filho. Mas o reino de Deus não é assim. Ele espera a gente se quebrar todinho. Porque sem rendição, nós não vamos ser a imagem e semelhança de Deus. E se nós não somos a imagem e semelhança de Deus, mas a gente quer o vinho novo, mas a gente quer a veste nova, Deus sabe que nós vamos nos arrebentar. Nós não vamos suportar. E Ele nos ama. Porque isso sim seria morte para nós. Mas a quebradeira lá que edifica, né, que liberta, essa Deus aguenta ver. Porque é pelo nosso bem. Amém? Então eu agora peço de coração que você fique de pé. Deus está aqui porque você crê nele, porque nós cremos nele. Mas mesmo que nós não crêssemos, ele ainda está aqui. Deus faz a sua vontade, mas como é bom para nós desejar ela. Porque se nós não desejarmos ela, nós vamos ter a morte eterna. Então, hoje eu estava até pensando, né? O louvor no início é escuro, né? E eu me lembro que uma pessoa uma vez veio aqui, não quis vir mais, porque dizia assim, mas ali o louvor é no escuro, eu não gostei, eu gosto de louvor na luz. Só que hoje eu percebi que no escurinho a gente fica mais íntimo. Porque você não fica preocupado se quem está perto de você está vendo você chorando. Está vendo você gritando, levantando a mão, né? E para muitos é ainda, né? É complicado. A pessoa ainda é tímida, tem vergonha, né? Então é bom sim a gente ter a liberdade de poder se expressar melhor diante do Senhor e às vezes o escurinho ajuda, né? Mas na luz, quem faz na luz também, glória a Deus, não há uma regra, né? Mas eu estou falando desse sentimento de liberdade, né? De você se sentir na presença de Deus, na liberdade de se render, sabe? Quando Deus me disse que primeiro tinha que ficar claro que só Ele pode nos dar vida e como Ele nos criou, é para que toda vez que bater o medo, que bater a vergonha, que bater a preguiça, que bater a vontade maior da carne, você lembre que ou é isso ou é a morte. É isso ou é nada. E aí isso faz a gente, né, ter mais coragem, mais ousadia e se render. Amém? Então feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração e eu quero que você, Deus quer que você, no seu coração, faça aquilo que às vezes você não consegue fazer com a boca, com as mãos, com o corpo, mas que Deus está ali hoje vendo. Deus está aqui, Ele sonda os corações. Amém? Pai, em nome de Jesus,
nós estamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor está aqui. Nós reconhecemos sim, Pai, que só o Senhor tem a vida que nos completa, que só o Senhor faz a Tua vontade, que ela é soberana, que ela é eterna. Custe o que custar, creia o quem não creia. Obrigado, Pai, porque nós estamos hoje diante da Tua majestade, como filhos, Senhor. E se há alguém aqui, Pai, que ainda não teve a oportunidade, que seja agora, Senhor. Que de todo o coração creia que Jesus Cristo é Teu único Filho, que o Senhor enviou à terra para ser homem como nós, para renunciar à Sua majestade e ser um homem comum como nós, para em nosso lugar morrer a morte eterna, para em nosso lugar receber a nossa condenação, para que nós possamos hoje ser como filhos, herdeiros, adotados, para uma nova vida, para uma nova natureza, salva, resgatada, restaurada, uma natureza que é a Tua imagem e a Tua semelhança. Obrigado, Deus, porque hoje, Senhor, podemos nos render diante de Ti e podemos continuar em rendição à nossa vida, resistindo à nossa natureza velha, corrompida, rendidos ao Senhor, a Tua vontade, sujeitando com o nosso espírito, que é fortalecido, que é guiado pelo Teu Espírito, sujeitando a nossa alma e nosso corpo, para que até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos reconheça como filhos e possamos, Senhor, avançar nessa vida eterna que nos é proposta. Obrigado, Pai. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo louvor e toda exaltação, aqui na terra como nos céus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Irmãos, continuem, sejam muito abençoados. Em nome de Jesus.